Você já imaginou uma relação amorosa entre uma água e um fogo, onde mesmo eles sendo completos opostos, eles ficam juntos? Pois então, essa é a trama do mais novo filme da Pixar, Elementos. Muitos dos comentários desse filme, antes mesmo dele sair, né, dele ser lançado ao grande público, era que esse filme ele é péssimo, que ele é ruim, que ele é um fracasso, que ele é o pior filme da Pixar, e eu fiquei até mais intrigado ainda pra ver. Porque sendo bem sincero, desde a primeira vez que falaram desse filme, eu achei a proposta muito interessante, muito legal, e tava bem ansioso pra ver esse filme pra ver qual é que era. E aproveitando que eu vi esse filme faz muito pouco tempo, resolvi fazer esse vídeo aqui pra comentar com vocês sem spoilers o que eu achei, se eu acho que vale a pena ver esse filme também nos cinemas, porque acho que é um dos filmes que eu comecei a entender porque que o pessoal detesta tanto e fala que talvez seja o pior filme da Pixar. Mas enfim, sem mais delongas nessa introdução, vamos começar a falar de Elementos da Pixar. Bom, como eu falei na introdução, esse filme é um filme que eu pelo menos estava esperando desde que ele foi anunciado, eu tava bem ansioso pra ver ele, porque eu achei a proposta muito legal. Aqui no meu canal eu falo sobre Miraculous Ladybug, que é um desenho que justamente trata esse negócio, né, de opostos que se atraem, e também do símbolo Yin Yang, que acho que é muito referenciado também nesse filme. A premissa do filme vai se basear na cidade Elemento, onde basicamente nessa cidade vão morar os 4 elementos. Só que o grande ponto do filme é que o elemento do fogo, ele é muito discriminado pelos outros 3 elementos, enquanto esses 3 vivem em harmonia completa, o fogo é deixado ali de escanteio e é muito marginalizado na própria cidade. Isso porque o fogo ele é visto com maus olhos, né, justamente por ele ser muito destrutivo e queimar tudo que toca. Por conta disso, a cidade toda não é adaptável, né? Ela não comporta esses elementos ali. Isso vai fazer com que eles tenham que criar um próprio espaço, criar uma própria comunidade dentro da cidade, justamente sendo marginalizados. Então é uma questão muito social também que o filme traz aqui, e que boa parte da história vai ser baseado nisso, nesse preconceito que os outros elementos têm com os personagens do fogo. E dentro dessa comunidade do fogo, a gente vai ter a personagem Amber, que é a grande protagonista aqui desse filme. Eu acho que na minha visão eu digo que ela é protagonista porque ela tem muito mais tempo de tela do que o Wade, que é um personagem muito mais deixado de escanteio, porque a história em si, como eu falei, se baseia nesse preconceito que os demais elementos têm com o elemento do fogo. E a gente vai ter uma questão muito familiar com a Amber, né, a relação que ela tem com os pais e também com a comunidade do fogo, porque são as pessoas, né, a família que tá acolhendo ela enquanto a sociedade recrimina, não gosta e tem esse preconceito. E acima de tudo, por conta de talvez essa reclusão, a Amber também é uma personagem extremamente estressada e que também, né, vai fazer esse contraponto com ela ser uma personagem de fogo. Eu acho que assistindo eu vi muito do personagem Raiva de Divertidamente, que do nada estoura e solta fogo pela cabeça e é extremamente irritado o tempo todo, e ela tem muito disso também, ela do nada começa a explodir e fica muito irritada. Em relação ao Wade, ele é um personagem extremamente oposto dela propositalmente, porque ele é um menino de água. Isso reflete também na personalidade dele, ele é um personagem muito chorão, ele é um personagem mais tranquilo também, que vai junto ali com as ondas, com o fluxo, ele se adapta muito facilmente, que acho que uma das coisas, né, que colocam ali ele como um elemento de água. Até porque essa característica de ser chorão e tudo mais não é só dele, sim de vários outros personagens de água que aparecem nesse filme. Então essa é uma das coisas que eu gostei bastante, que os dois personagens são muito bem construídos nessa questão, pelo menos inicial e introdutória, você entende muito bem isso e fica claro em vários momentos do filme. Então a relação dos personagens nesse quesito já era muito esperada, pelo menos por mim, que eles iam ter esse momento de entender muito que o outro é o extremo oposto do outro e eles tentarem procurar talvez um equilíbrio para que eles fiquem juntos ou algo do tipo. E esse desenvolvimento, boa parte dele se dá, pelo menos para mim, na minha visão, por causa da família de ambos os personagens. Tanto o pai quanto a mãe do Wade e também da Amber, eles têm um papel muito importante ali na história. Eu não vou falar muito sobre isso para não dar muito spoiler, mas eu acho que ela é muito fundamental para que a gente entenda muito das coisas, e até o clímax do filme é justamente sobre isso. Só que acho que por conta disso a gente tem alguns outros personagens, como os personagens de terra e de ar, que ficam muito de escanteio no filme. Eles até tentam colocar em alguns momentos personagens que têm algum certo influência na história, mas acho que pra mim não funciona muito bem. Acho que eles poderiam ter feito isso de uma outra maneira, ou até nem colocar tanto assim, não evidenciar tanto, porque os personagens ficaram, pra mim pelo menos, meio perdidos na história. Na realidade eles têm acho que um papel específico que eu não quero falar aqui pra não dar spoiler também, mas é muito com o decorrer do filme você entende isso e começa a ver que tem a ver com a história da Amber e do Wade, mas que pra mim ainda assim não me convenceu tanto. Já em relação ao design do filme, eu acho que ele é um design muito bonito, muito chamativo e muito criativo também. A direção criativa mandou muito bem em construir essa cidade de elementos, sendo adaptável aos elementos no geral. E obviamente, só frisando mais uma vez, com exceção do elemento fogo, que é sempre, né, marginalizado, então a gente vai ter apenas uma boa convivência entre o elemento ar, terra e água. E ao longo do filme tem algumas sacadas e
piadas e até uma liberdade criativa maior que eles podem utilizar no filme, justamente por eles estarem tendo personagens de água, de fogo, de ar e de terra, e eles podem brincar facilmente com isso. Então tem coisas até no próprio trailer, como por exemplo esse personagem que é sugado pra dentro de uma esponja, é uma das coisas e sacadas que o filme tem ao longo dele todo e que fazem bastante diferença. Esse filme, pelo menos pra mim, me remeteu muito a Zootopia. Eu até falei isso naquele vídeo há muito tempo atrás, quando eu falei sobre esse filme pela primeira vez aqui, que me lembrou muito uma cidade adaptável, porque em Zootopia são vários animais de vários tamanhos, de várias necessidades e que estão convivendo juntos. E aqui em Elementos isso acontece de novo, mas pra mim até um pouco melhor trabalhado do que em Zootopia. Eu acho que aqui fica muito mais claro, até talvez por ter, né, uma variedade menor, porque em Zootopia são vários animais, aqui são só 4 elementos, então acho que é até mais, não é tão complexo assim. E os personagens da animação são lindos assim, eu acho que a gente tem até uma certa mudança no estilo de animação, de uma forma geral, não só desse filme, mas ao longo dos anos. O último filme, por exemplo, do Homem-Aranha no Aranhaverso tem justamente essa pegada de animações, de um trabalho artístico muito grande, e acho que isso impacta de uma certa forma em outras animações. Na primeira vez que eu vi uma imagem desse filme, eu até me questionei se era uma animação 2D, se era uma animação 3D, mas é um pouco de tudo ali, sabe? Eu acho que principalmente os personagens do fogo, eles são muito cartunescos e pra mim me lembrou muito uma animação 2D. Isso não é algo ruim, mas muito pelo contrário, acho que enriquece muito mais a história, deixa tudo muito mais bonito, muito mais atrativo e pra mim conversou extremamente bem com o filme. Só que o grande ponto que eu acho que muitas pessoas não gostaram e que eu concordo também é a questão do roteiro. Não tem o que salve, pode ser a coisa mais linda do mundo, pode ter um trabalho criativo maravilhoso, se o filme tiver um roteiro ruim, ele se perde completamente. O roteiro desse filme apresenta pra gente um romance bem clichê, e eu acho que isso não é ruim, eu gosto muito de romance clichê, sendo meio que relido agora de uma forma diferente, porque a gente vai ter justamente uma água e um fogo se apaixonando. É uma coisa meio estranha de se pensar, e que encaixar isso num romance clichê é um pouco mais complexo do que parece. E por ser clichê, eu devo ter chorado umas 2, 3 vezes com esse filme, mas não necessariamente porque ele é triste, ou porque ele é, sei lá, muito impactante, mas porque ele tem algumas questões que pegam na gente muito pessoalmente falando. Acho que o grande ponto aqui que muitas pessoas não gostaram e que pra mim pelo menos soou um pouco estranho e que não deu todo esse boom que o filme precisava é o clímax. O clímax do filme é a alma dele. Se não tiver um clímax bom, pode ter o que for, pode ter uma introdução legal, que o final ele desanda totalmente. Sem um clímax bom, até o desfecho fica meio perdido. Eu não vou entrar em muitos detalhes pra não dar muito spoiler, mas eu acho que o clímax faltou muita coisa ali. Eu acho que o clímax principal da história, ele acontece no momento que até a gente ainda talvez não se conectou completamente com os personagens. Eu pelo menos não consegui me conectar com os dois de uma forma muito ampla, por mais que eu saiba da história deles, por mais que eu saiba de todos os dramas e tudo mais. Eu não sei se é porque eles são um fogo e uma água e isso não saiu da minha cabeça, mas eu simplesmente não consegui me conectar completamente. O conflito que a gente tem aqui é muito entre a relação dos dois de não poderem ficarem juntos e essa questão, né, deles serem opostos, da própria família que tem um peso muito importante e muito simbólico também, que foi o motivo de eu ter chorado, mas eu acho que ainda assim o clímax não se sustenta sozinho. Só esse drama familiar e o drama amoroso dos dois, pra mim não foi o suficiente pra ter um clímax impactante o suficiente, nível Pixar pelo menos. Eu acho que muito por conta disso as pessoas possam sentir que tá faltando alguma coisa, que faltou alguma coisinha a mais pra fazer você se emocionar e gostar de fato do filme e falar, pô, esse filme foi muito bom. Mas sendo bem honesto, eu não acho que ele é o pior filme da Pixar. Eu achei o filme bem divertidinho, eu não me arrependi de ter ido no cinema assistir, eu acho que até assistiria de novo, porque eu acho que acima de tudo ele tem uma mensagem muito legal sobre família que eu acho que super vale a pena assistir. Eu acho que se você é muito fã de animações, se você gosta da Disney, gosta da Pixar, eu acho que super vale a experiência de ver no cinema, mas também não julgo se você quiser ver em casa depois, porque acho que não vai fazer uma grande diferença você ver ele no cinema, porque acho que ele não é tão impactante assim como outros filmes que valem muito a pena ver no cinema. Mas enfim, acho que basicamente essa é a minha opinião sobre o filme. Eu daria talvez um 7 de 10 pra esse filme assim. Eu acho que, claro, cada um vai ter a sua opinião e acho que até pra algumas pessoas pegue muito mais esse filme porque ele tem uma história muito comovente e acho que ele tinha muito mais até potencial pra se tornar um filme muito melhor se o clímax tivesse sido desenvolvido de uma forma melhor. Mas enfim, se você assistiu o filme, comenta aí o que você achou nos comentários e também comenta se você ainda não viu e pretende assistir, se você quer esperar no Disney Plus, que eu vou estar lendo todos os comentários. Mas enfim, se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos sobre animações, sobre filmes e tudo mais, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado, espero vocês no próximo vídeo.